Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que você vai lá no meu Instagram, me segue, né, @AlbertoDeLisola, manda uma pergunta no direct ou responde na caixinha de pergunta e ela vira vídeo. Quem é suscetível à hipnose nos cultos? Será também a hipnose comum sem o fator religioso? Olha, pergunta interessante, né? Porque ele quer saber se será que a pessoa responder bem à hipnose no culto seria um diagnóstico de suscetibilidade à hipnose para outros lugares, outros contextos? Não necessariamente. A gente tem evidência de que contexto, expectativa e engajamento alteram demais a nossa suscetibilidade à hipnose. Então, por mais que você coloque sem o fator religioso, não tem como a gente realmente tirar o fator religioso da comparação por um motivo óbvio. É justamente esse fator religioso da hipnose no culto, lá quando o pastor usa para mão colada, né? Usa a mão colada para poder falar que é obra de macumbaria, depois roubar dinheiro. Quando a gente vê esse estelionato na igreja, geralmente tem muita expectativa, tem muito engajamento, então é difícil a gente saber se a pessoa do culto, que responde muito bem à hipnose, responderia em outros contextos. Agora, eu arriscaria em dizer o seguinte: a pessoa que responde bem à hipnose de forma laica, ou seja, sem o contexto religioso, quando num culto que ela acredita muito, talvez a suscetibilidade dela aumente. Ou seja, seria justamente o oposto do que foi perguntado, né? Porque você perguntou da pessoa que é suscetível ao culto, se é suscetível também em outros contextos. E eu acho que é o oposto. Outra pergunta: afinal, depressão tem cura ou é crônica? Olha, pergunta treteira, e eu vou dar uma resposta treteira também. O primeiro problema que a gente tem é que a palavra depressão é isso, uma palavra. Ou seja, por mais que eu tenha um diagnóstico lá do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, para o que seria o transtorno de humor, para o que seria uma depressão profunda e tudo mais, é uma palavra. E uma palavra que indica vários comportamentos diferentes. Então, por mais que essa palavra seja importante para um direcionamento de terapia, medicamentoso, ela não me parece suficiente para identificar o que a pessoa tem, porque cada pessoa é de um jeito. E eu vou falar mais. De acordo com a literatura, o que a gente tem é o seguinte: olha, a depressão não tem cura. É uma doença crônica. Só que a gente não tem ciência por trás disso, não. A gente muitas vezes tem uma estatística que é uma profecia autorrealizável. Na lógica, a gente chama isso de tautologia. Vamos lá. Fulano tem depressão diagnosticada e sempre volta com frequência com o passar dos anos. Tá, acertei, tá vendo? Depressão é uma doença crônica. Mas se tem o caso da pessoa que tinha uma depressão grave e não voltou, mas a depressão existe ainda, mas está em remissão. Pô, depois que inventaram esse argumento de mas está em remissão, a gente fica com uma questão aí muito complicada, né? Porque, entenda uma coisa, diagnóstico de transtorno mental já é algo complicadíssimo. Agora, aferir que todo mundo que tem depressão nunca mais vai ser curado, eu acho uma afirmação muito extraordinária. E por mais que eu tenha estatísticas que possam ser a favor disso, inclusive a gente tem um tipo especial de depressão que a gente chama de depressão refratária. São pessoas que não respondem a nenhum tipo de tratamento e tudo mais. Por mais que a gente tenha as expectativas todas, a gente não sabe sobre cada pessoa. Então me parece um pouco complicado a gente afirmar para alguém que tem depressão que ela nunca vai se curar, entendeu? Eu acho complicado porque isso não é realmente ciência, não é ciência de verdade, não. Por que a psicanálise é considerada pseudociência? Cara, esse bafafá da psicanálise pseudociência vira e mexe e volta, né? E atualmente esse debate está voltando por conta do lançamento do livro da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, que chama Que Bobagem, que vai falar de várias pseudociências e aí coloca a psicanálise. E é por isso que está surgindo esse debate caloroso. Primeiro ponto que eu quero alertar é que a capa do livro não tem a ver com o conteúdo do livro. Não tem. Por exemplo, quando você pega lá a capa do livro, está escrito Que Bobagem. E a gente tem a acupuntura na lista daquilo que seria bobagem. Mas quando você lê o que eles escreveram sobre a acupuntura, eles foram super responsáveis. Inclusive, explicam que sim, a gente tem evidência de que a acupuntura é boa para controlar dor. No entanto, a pseudociência estaria na explicação
de que a dor é controlada devido aos meridianos, aos pontos específicos e tudo mais. É um livro bem respeitoso, apesar da capa ser pouco respeitosa. E quando eles falam de psicanálise, e a psicanálise tem uma série de problemas, sim, tem uma série de problemas em relação à ciência, eles abordam um problema que não é só da psicanálise, que é da psicologia como um todo, que seria como a gente poderia aferir cientificamente que a psicoterapia deu certo. Existem vários problemas para a investigação da eficácia em psicoterapia. Tem vários problemas. Inclusive, um dia desses aí, as pessoas começaram a comentar que prática baseada em evidência em psicologia é igual na medicina. Como que é igual na medicina, meu amigo? Na medicina eu consigo ter duplo cego. Como que eu vou ter duplo cego em psicologia? Na medicina eu consigo isolar a variável de uma forma que eu não consigo na psicologia. A psicologia melhora é um autorrelato. É um autorrelato que muitas vezes vai ser totalmente subjetivo. Existem limites epistemológicos para investigar a eficácia em psicoterapia. Esse é o primeiro ponto. E esse problema não tem só na psicanálise, não. Tem nas TCCs, terapias cognitivo-comportamentais, tem na linha humanista, tem em todas. Essa busca pelo mecanismo que realmente está por trás da eficácia terapêutica é uma busca que a gente ainda não sabe qual é. Não sabe. Ou seja, essa lacuna que a gente tem na psicanálise, ela existe na psicologia como um todo. Cara, pensa o seguinte. Terapia cognitivo-comportamental. Se a gente pensa nas bases teóricas, é tudo inventado. Distorções cognitivas. Cara, distorção cognitiva é um negócio inventado. Crença nuclear, pensamento automatizado. Eu te digo mais. Esses termos da psicologia cognitiva são tão pseudocientíficos quanto aqueles que a gente critica na psicanálise. Agora, uma coisa que pode ser dita, e aí sim eu concordo muito, é que, para certas questões, as terapias comportamentais são muito melhores do que a psicanálise. Alguém tem uma fobia, por exemplo, alguém tem esquizofrenia. Não me parece fazer sentido fazer tratamento com psicanalista. Agora, vamos lá, a pessoa está buscando um propósito para a vida. Ela está querendo melhorar a relação familiar. O vínculo que ela tem com o terapeuta, isso é outra verdade inconveniente, é muito mais importante que qualquer técnica. Inclusive, a Natália Pasternak e o Carlos Orsi comentam isso. Que o vínculo terapêutico vale muito mais do que as técnicas que vão ser utilizadas. Então, nessa questão da psicanálise, é claro que tem vários elementos do Freud que já foram refutados. A questão do desenvolvimento psicossexual, atos falhos, memórias reprimidas, várias dessas coisas já foram refutadas e eu concordo. Não são científicas. Agora, as outras linhas da psicologia falarem que são muito mais científicas, mais ou menos, né? Elas têm telhado de vidro. Tem telhado de vidro. E olha só, gente, eu sou professor de psicologia. Eu não estou dizendo que esses campos do conhecimento não são importantes. Só que a gente tem que trabalhar com eles, sabendo das limitações que a gente tem para a investigação científica. Agora, antes da próxima pergunta, eu tenho que te lembrar de curtir o vídeo, né? Curte o vídeo, não custa nada, e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é, sim, muito relevante. Por que a hipnose é subjugada? A indústria farmacêutica boicota por atrapalhar os lucros? Olha só, eu sou das pessoas que mais odeia a indústria farmacêutica. Já fizemos até série aqui no canal falando sobre isso. Tem vários escândalos envolvendo a indústria farmacêutica. Inclusive, quando a gente vê a crise de opioide que está tendo nos Estados Unidos, isso é culpa da indústria farmacêutica. Agora, no caso da hipnose, não. Inclusive, quando você lê o livro de Bernheim, que foi o primeiro hipnoterapeuta da história, que foi o professor de Freud, sabe o que ele fala logo no início? Que ele fica impressionado como que hipnotizar é tão simples, tão poderoso, e esse negócio não é popularizado. O Bernheim falou isso no início do século XX. E olha só, já se passaram mais de 100 anos. E as coisas não mudaram. Hipnose é uma ferramenta super simples de ser aplicada. E até hoje não é popular. Eu tenho algumas teorias pelas quais ela não é popularizada. É que os fenômenos hipnóticos são tão absurdos, e Bernheim já achava isso, mas são tão absurdos assim para a pessoa que não entende, que ela não se dá ao trabalho de pesquisar e ver se é verdade mesmo. Então a indústria farmacêutica está culpada em muita coisa, mas no campo da hipnose, eu acho que ela não tem culpa não. Porque na época de Bernheim nem tinha indústria farmacêutica. Tinha apotecário, né? Tinha um apotecário que chegava lá para vender os negócios. Mas mesmo sem indústria farmacêutica, as pessoas tinham dificuldade de acreditar que hipnose era um fenômeno real. Veja que eu não estou nem falando de eficácia terapêutica em hipnoterapia, não. Estou falando de entender que a hipnose é um fenômeno real.
E hoje a gente tem ressonância magnética funcional, tem um monte de equipamento, e até hoje as pessoas continuam duvidando do fenômeno. Então isso não tem a ver com a indústria farmacêutica, não. Para mim tem muito mais a ver com o quanto que é absurdo o fenômeno. O quanto que o fenômeno da hipnose vai totalmente contra tudo aquilo que os sensos comuns acham. Subconsciente, existe ou não? Vamos lá, né? Subconsciente é uma palavra. Se você está chamando de subconsciente a pensamentos automatizados, se você chama de subconsciente o sistema 1 do Kahneman, né, de pensamento automatizado, igual quando eu vejo o rosto de alguém e sei identificar o nome daquela pessoa, ou quando eu atravesso a rua e não faço nenhuma operação diferente, se você chama isso de subconsciente, beleza, ele existe. Se você chama de subconsciente qualquer processo que é subcortical, ou seja, processos como, por exemplo, as emoções, pô, subconsciente existe. O problema é que, em geral, o pessoal que trabalha com hipnose vai usar a palavra subconsciente para falar de um fantasminha. É um fantasminha que tá pairando aí perto do meu cérebro e que tá fora do meu corpo, tá conectado com o meu espírito. E esse subconsciente seria o responsável por guiar meu comportamento. É um subconsciente que eu converso, que eu faço negociação. É um subconsciente que consegue promover a lei da atração. Pô, mas aí não, né? Aí a gente não tem evidência para isso, não. Nesse tipo de subconsciente eu acredito, não. Agora, em geral, se você chama de subconsciente esses processos mentais que não passam pela consciência, é claro que eu acredito. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem mais dúvida? Me segue lá no Instagram, responde a caixinha de pergunta e até a próxima.